borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres inspiradoras. Eu sou a doutora Priscila Paggioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu recebo aqui uma dupla super especial. Vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de negócios em família e autocuidado. Ilê Lopes e Ana Vitória. Prazer recebê-las. A gente também, é uma alegria a gente estar aqui com você, Priscila. Gente, essa duplinha administra uma rede de spas, pensando aí num conceito hoteleiro. Então vamos começar, Ilê, falando aí como surgiu essa veia empreendedora, saber um pouquinho da sua formação. Começa contando pra gente. Maravilha. É sempre muito bom, né, a gente falar realmente da nossa trajetória, principalmente quando a gente é muito feliz, busca muito com intensidade, como um objetivo de vida. Então, para a gente é uma alegria estar aqui, e família, né, a gente podendo compartilhar um pouquinho dessa jornada. E, Pri, assim, a ideia inicial foi ocasional, né, mas assim, eu creio que realmente proposital como uma trajetória mesmo para a nossa vida e minha vida profissional também. Assim que eu me formei, eu tinha as 2 filhas, que hoje nós somos 3, na verdade, né, sou eu, Ana Vitória e a Tainá, que é a nossa outra sócia e arquiteta. E eu já tinha as meninas muito pequenas e recém-formadas, e foi bem interessante, porque eu não tinha outro mecanismo de investimento na minha profissão que não fosse as minhas mãos, né? E eu acho que isso determinou fundamental realmente esse potencial mesmo de empreender, porque eu tinha que fazer que dar certo, não tinha um aparelho dentro da fisioterapia, eu não tinha nada de condições a não ser o meu talento profissional e habilidade manual, que graças a Deus sempre foi muito boa. Então eu investi com muita intensidade nisso. Meu primeiro trabalho foi um foco de academia, e dentro disso surgiram as opções de gestante, de trabalhos de drenagem linfática e recursos manuais, e eu fui vendo que o mercado foi me comportando com muita grandeza. Na ocasião, nós não tínhamos nenhuma pós, não tínhamos uma especialização dentro da fisioterapia, tanto é que eu fui da primeira turma de dermatofuncional, eu estava lá como monitora já, pela minha experiência, e também como aluna. Então, assim, foi dessa forma que eu comecei, pela habilidade manual, né? Não só empreender em relação ao meu trabalho, à minha mão de obra qualificada, mas também a entender um pouquinho desse mercado, desse segmento. Uhum. E aí, Ana Vitória, e esse empreender foi completamente natural, né? Foi. Para mim, a minha trajetória, ela começou. Eu me formei fora de Brasília, né? Me formei no Mato Grosso do Sul como nutricionista. E a princípio eu viria para cá para começar a carreira de nutrição atendendo no spa, que a princípio era só a unidade do Sudoeste. Mas casou que assim que eu vim, a minha irmã formou também na arquitetura, a gente, o projeto dela, inclusive, da apresentação do TCC, foi um spa dentro de hotel. E justamente na ocasião a gente recebeu um convite pelo São Marco Hotel, que foi a nossa primeira unidade dentro do setor hoteleiro, para levar o spa para dentro de hotel. A Uhum. gente já tinha, na ocasião, alcançado uma visibilidade por conta do TripAdvisor, né? A gente está em primeiro lugar ali no segmento de spa, no TripAdvisor. E justamente por estar num segmento que são muitos viajantes, muitos turistas, o TripAdvisor ele tem uma visibilidade para o setor hoteleiro. Então, esse parceiro convidou para a gente levar o spa para dentro do espaço que ele tinha ali no hotel. E, a princípio, a minha atuação no spa seria só na minha carreira, mas eu vi uma possibilidade de ir para a administração, ir para a gestão e abraçar junto com a minha irmã, com a minha mãe, essa nova unidade, e foi aí que começou a minha trajetória. Isso. E já estava muito casando com o meu propósito, né? Com o que Sim. eu tinha estudado até então. Eu não deixei de atuar, até hoje eu atuo também na Pós. nutrição. Fiz a pós também na nutrição esportiva, que é o meu foco. Mas, querendo ou não, a gente sempre acaba atendendo
a atividade física no geral, né? Sim. E o spa, ele tem muito a ver com isso. E a gente foi para esse segmento de spa, eu fui junto com a minha irmã para essa primeira unidade e caminhamos aí e logo surgiu a possibilidade da gente levar para uma terceira unidade, que foi no Kubitschek Plaza. E aí estamos nessa trajetória. Isso, nós fomos lá quase 35 anos depois. E nesse trajeto, depois desse inicial realmente da mão de obra, da qualificação dentro do mercado, a gente passou por inúmeras trajetórias e caminhos de cuidar do negócio do outro, né? Então, esse empreender, ele também, ele às vezes exige uma escola de você fazer bem para o outro, tão bem feito quanto se fosse para você. Porque quando você vai exercitando essa trajetória, né, esse processo de você fazer bem aquilo que você se propõe a fazer, daquilo que demandam com que você fizesse, e você sem pensar, eu estou enriquecendo o patrão, não tinha essa ideia na minha cabeça. Sim. Sempre eu fiz com tanto êxito ali, porque eu tinha consciência de que aquilo tinha que dar certo, porque estavam confiando em mim. E isso me exercitou bastante. E quando chegou o momento, né, vamos falar aí de 25 anos depois, que eu fui empreender mesmo, ter meu negócio com parceiros fora do estado, fora de Brasília. Eu tive minha primeira experiência em empreender com grandes médicos, grandes dermatologistas, sempre colocando aquela questão que é o meu negócio e eu vou fazer bem feito, realmente com toda a intensidade. Quando eu cheguei em Brasília, a gente estudou um pouquinho o mercado, passamos por uma outra trajetória. Fui também, novamente, convidada para gerenciar um spa numa grande academia aqui em Brasília. Novamente fiz com toda a força do meu coração, né? Gestão de equipe e tudo mais. E confiando também que, inclusive, eu ainda exerço, eu ainda tenho essa habilidade, falo que eu vou velhinha, eu vou estar lá, né? É a paixão que movimenta isso aí, as mãozinhas vão estar tremendo e vamos estar lá, realmente atendendo aquele pessoal que nos procuram. E nesse processo, dentro dessa academia, chegou um momento que a gente teve uma ruptura e eu fui para o Blank Spa, porque o Blank Spa já existia, né? Nós não somos as fundadoras. E essa casa já existia há 2 anos e eu fui para trabalhar com o seguro-desemprego. Então, eu acho isso, eu tenho uma alegria muito grande nesse pontapé inicial dentro de Brasília, porque eu falo assim, eu tinha 6 meses para resgatar a minha clientela, junto com o meu seguro-desemprego, para que eu pudesse fazer novamente minha carreira acontecer. Não tinha intenção e nem condição financeira de empreender no momento. E, novamente, quando você faz tão bem feito, as pessoas enxergam essa intensidade. E veio a proposta de compra do Blank. A princípio eu assustei, claro, né? Não via estratégias ali para o momento, mas as coisas aconteceram numa dimensão e acreditaram muito em mim, nesse poder de compra, porque sabia que eu tinha condições de cuidar da casa. E foi muito lindo, porque daí eu falei, bom, se eu fiz tudo isso para os outros, agora é o momento de eu fazer para mim e para minha família, né? Então eu já tinha uma intensidade enorme, uma resiliência de mercado, já conhecia um pouco mais de Brasília, já não entrava mais em pânico. E falei, vou continuar fazendo, e foi incrível, assim, o quanto que o mercado de Brasília comportou o nosso trabalho, porque agora eu já não falo mais de mim, eu falo já de equipe, que a gente foi construindo uma equipe que sempre eu tive um orgulho muito grande. Nossa equipe é 99% mulheres, A né? gente só não fala que é 100%, porque Nós temos apoios. uma pessoa hoje no Sudoeste, né, que ele presta para as outras unidades, e a nossa mídia, terapeuta do Kubitschek, que é homem. Isso, tudo mulher. Então, assim, a gente tem uma alegria muito grande de lidar com essas mulheres, porque eu sei que eu me identifico com elas e elas se identificam comigo em relação, vamos lá, ganhar o pão de cada dia, não desistir, vamos lá, mudar, aprender, crescer e vamos juntas, né? A gente tem muita rima de família e eu falo, se eu conseguir, hoje a gente tem a condição de que a gente vive, né? Porque eu sei o que é que você está passando. Então, em tudo isso, a gente se fortalece muito. Nós temos uma equipe incrível,
incrível, de mulheres assim extremamente dedicadas. A gente fica com as melhores, tenta apurar a chegada o máximo possível dentro do Sim. perfil, da cultura da empresa, e a hora que elas entendem isso daí, elas vão junto conosco. Ninguém cresce sozinho. Trabalhamos entretenimento, sistema Disney, né, de melhor de qualidade, de alegria, de proveito, de bem-estar, daquele momento que a pessoa tira para ir para o Blank. Tanto é que somos o primeiro no TripAdvisor, né? Há Sim. quantos anos nós somos o primeiro de qualidade de prestação de serviço? Então a gente se orgulha muito. E quando chegou o momento das filhas se unir, essa proposta do Samarco foi bem interessante, porque vale lembrar, foi num momento assim, muito complicado, né? Para geral, para o mundo, que foi pandemia. Foi 4 meses antes da pandemia. Nós tínhamos recebido o convite, resolvemos empreender num hotel muito tradicional, muito forte, com a estrutura linda aqui em Brasília, e tínhamos 4 meses, aconteceu a pandemia. E eu também, como mãe e empreendedora, eu não queria mais deixar que as coisas acontecessem só à minha volta. Eu queria transbordar. E eu disse a elas, vocês vão, mas vão na qualidade de sócias que eu estarei aqui. Sim. Isso foi bem interessante, né? Porque a gente tem que ter essa visão, sabe? Principalmente em negócios de família. Quando você amarra um pouco, você limita o crescimento. Porque você poderia ter falado assim, não, olha, vocês vão trabalhar para mim. Exatamente, exatamente. E aí Então, elas não iam criar as asas, né? foi uma experiência maravilhosa. E eu queria que elas fossem felizes também no que elas fossem decidir se fazer. Porque elas tinham uma carreira, uma nutricionista, uma arquiteta, 2 formações maravilhosas, né? Ana Vitória já tinha feito intercâmbio, já tinha a experiência lá de fora. E então, assim, foi uma decisão delas. Não, nós vamos sim, e se tornaram sócios. E eu falei, estamos juntas. Então, nesse período, eu olhei assim, eu falei, cara, não me deu pânico, mas eu cheguei quase a surtar. Eu falei, 2 jovens empreendedoras, né? Uma empresa que já nasceu grande, a unidade delas já nasceu grande, Sim. até por estrutura física, mas foi uma oportunidade também. tremenda. Porque no momento que veio a pandemia e a gente tinha acabado de inaugurar a unidade, a gente já pesquisava um pouco sobre o online, né? Sobre ir para o online. E já tínhamos algumas modalidades de compra online, a gente tinha link de pagamento, a gente ia nos recursos que a gente sabia Sim. usar para alcançar o online, mas foi no momento da pandemia Nesse que a gente se momento. debruçou e pesquisou as melhores empresas e os melhores cenários para a gente entrar no online. Foi quando a gente fez o nosso e-commerce, fez o nosso site, que foi uma virada de chave também, que hoje representa pelo menos uns 30% do nosso faturamento. 30, 40, Então, é verdade. foi uma ideia que só surgiu, né? Não uma ideia, porque Uma estratégia, uma né? estratégia, Sim, de fato, pela de necessidade do fonte. momento que pegou todo mundo de surpresa, né? E foi muito bacana para a empresa, para a sede, né? Para a matriz, porque essa cultura da tecnologia talvez não ia me alcançar. Eu acredito que eu ia me cozinhar ali, acreditando que a gente ia ter que vencer ali com a força. O sangue novo, né? As novas empreendedoras, elas tiveram muito mais, uma visão muito mais lúcida desse mercado. Não, a gente pode fazer assim, pode vender os vouchers assim, as pessoas podem escolher lá. E eu falei, tá, então vamos. A gente não tinha muita opção, né? E eu falei, vamos, até porque eu tinha que dar esse espaço para elas. E foi surpreendente, porque foi um mês assim fantástico, meses, né? Assim, e no pós também pandemia, porque as pessoas necessitavam do segmento, elas necessitavam se resgatar, e esse acolhimento do spa foi muito cultural em relação a você oferecer mesmo um trabalho muito dinâmico e que a gente contribuiu muito nesse momento. Eu senti que realmente a gente não era mais que Blank Spa tinha um mercado muito especial, trabalhava quase de portas fechadas, né, como área da saúde, entrei com vigilância sanitária, fui recrutando a equipe, fomos avançando dentro do centro clínico. Sim. Depois a segunda unidade, ela entrou em cena também, fomos indo, e pela necessidade, as pessoas necessitavam mesmo do nosso trabalho. E aí tirou aquele olhar de
isso é luxo, capricho, para não é uma necessidade. Isso Exatamente. faz bem para minha mente nesse Necessidade. momento. Exatamente, foi isso. Quantas pessoas, né, sejam até mesmo de equipe, de frente dos hospitais, dos médicos, das pessoas que trabalhavam exaustivamente, elas buscavam por posicionamento, por coluna, né, por problemas articulares, por tensão mental, né, emocional. Então, esse trabalho ele foi muito reconhecido. Então, se eu já amava todo o meu trabalho, eu já tinha toda essa intensidade, a partir de então, eu me vi assim, totalmente envolvida, porque eu falei assim: não, eu tenho uma missão aqui, e não é só empreender. E a gente foi também com um olhar mais clínico. Hoje, o nosso recrutamento de equipe são equipes, a gente não pega pessoas superficiais. A gente gosta de mulheres profundas para dar realmente essa cultura de que nós fazemos com todo o amor, com todo carinho e dedicação àquilo que nós resolvemos empreender. E tem dado certo, tem sido uma alegria. Essa terceira unidade, que é o nosso bebê, né, fez 1 ano agora, que exige um pouquinho mais de cuidado, mas hoje é assim, é uma réplica. Então, você Sim. duplicar em rede, né, que foi o que nós escolhemos, pelo menos até o momento, de crescer em rede, ela é duplicar. Ele é mais fácil, né, você vai replicando o que deu certo na outra. Padronizando, buscando, colocando a cultura, né, porque a gente tem algumas coisas que são muito, muito fortes. Por exemplo, spa dentro de hotel não é massagem do que era lá atrás. O Blanc Spa, ele meio que quebrou pra gente essa cultura, né, Total, ele do que se entrou tinha exatamente dentro para dos quebrar esse hotéis. paradigma, né? São mulheres, são empreendedoras, são pessoas que trabalham ali, seja funcionária ou colaboradora. O respeito que nós exigimos é o mesmo que nós oferecemos. Sim. Então, isso é muito, muito legal, porque não existe mais, quase, é raro, um telefonema ou outro que tenha um cunho que não seja realmente a nossa proposta, né, de cuidar. O nosso posicionamento familiar e profissional, né? Uhum. A gente sempre se comunica com uma empresa muito profissional, com técnicas profissionais, com profissionais extremamente habilitadas. Isso quebrou o conceito, né, pejorativo que o mercado tinha de spa dentro de hotel, Sim. principalmente. Então, esse nome da marca, ele ajudou a reforçar essa quebra dessa cultura, e a gente viu que isso realmente se tornou também uma missão, porque quantas pessoas hoje a gente, né, recebe dentro desse ambiente de hotel, que de fato querem viver um ambiente de relaxamento, e às vezes tinha, né, o medo, enfim, o temor de não estar num ambiente voltado para isso, e era uma necessidade, né, era uma necessidade do mercado que precisava dessa comunicação, desse posicionamento para alcançar esse cliente que queria estar ali para relaxar. E é bem interessante, porque a gente vê hoje, às vezes, muitas das hospedagens acontecem por conta do spa. Eu levo minha família, minha esposa, enquanto eu trabalho, minha esposa tem as experiências de spa. Então, assim, essa cultura é que mostra que realmente a gente está num caminho muito certo, né? E essa mudança, ela foi muito mais rápida do que eu imaginava, né? Principalmente porque eu tinha 2 filhas, 2 mulheres dentro desse mercado, desse ambiente, e que tinha um receio, mas foi muito rápido. Eu acho que a postura delas, né, a postura dentro do que elas construíram dentro de equipe, foi, na minha visão e experiência, foi muito rápido. A gente conseguiu se posicionar rápido, então isso é legal, dá uma segurança bacana, segurança para a nossa equipe e motivação, né, para continuar a empreender, porque não somos só nós, 3 famílias, nós estamos com quase 40, 50 mulheres, né? Sim. Então, hoje a gente não pensa só nesse poder de empreender feminino, tudo isso daí. Nós pensamos com essa família lá atrás, que vem Sim. junto conosco, e às vezes até na frente, porque muitas vezes a gente pensa muito mais nelas até mesmo do que em nós. De um olhar aí de dentro do papel de empreendedora, como que você vê hoje a importância das mulheres no empreendedorismo?
Olha, Que é uma coisa recente, não se falava nisso. a força da mulher é incrível, né, é incrível, porque, é tão incrível que às vezes também se perde, né, nessa força, porque é um acúmulo, tem várias funções, a mulher tem muitas funções, então hoje ela tem que estar, assim, bem antenada com essa força, bem focada e direcionada e muito zelosa, para que ela não se perca também entre a atividade, né, se tem filhos ou se é o momento dela, tudo para ela não se perder. Porque o mercado ele algumas pessoas acham que ela está sendo, às vezes, até discriminada. Eu nunca me senti assim, sabe? Ou talvez eu nunca queira nem ter olhado para isso, porque Uhum. meu foco era tão grande que eu nunca senti de que estavam me cerceando ou por conta disso, não. Talvez também por um mercado ser um mercado muito bom, Sim. né? A mão de obra da mulher, que ela para, que ela acalenta, vem tudo também daquele instinto terapêutico, aquela coisa realmente de cuidar do outro. Então é um segmento e vejo que a mulher não tem que se pautar em relação a esses pequenos obstáculos, né? Obstáculos, e às vezes o homem tem outros obstáculos também, Uhum. mas eu vejo como um obstáculo e nunca. E faço com que as treinadas, né, as que venham aí da trajetória, também não observe esse lado. Se posicione, foque e continue. Eu vejo, assim, como uma vantagem sermos mulher nesse tipo de segmento, Segmento. porque, como a gente comentou, é basicamente um segmento muito aberto para receber profissionais mulheres também. A mão de Então, obra maior é isso. feminina. Então, enquanto gestoras mulheres, a gente tem, primeiro, mais empatia, a gente tem mais entendimento de qual é a situação das mulheres profissionais que estão vindo trabalhar conosco. Então, são mulheres, às vezes, mães solteiras, né? A gente tem muito esse apelo também no spa de receber. Acabou que não era o foco, mas pela demanda, realmente, pela característica do mercado ser muito forte nisso, a maioria das nossas profissionais são mães São solteiras ou sim. mães Rimo de que família. estão à frente ali do financeiro da família. Então acaba que a gente atende muito esse público e virou realmente um propósito, a gente entender que o spa ele é ali a fonte de renda de todas essas mulheres que, por consequência, vão transbordar ali nos filhos, Uhum. enfim, na família, e se torna realmente um propósito. Então a gente vê, esse lado do empreendedorismo feminino no nosso segmento como uma vantagem, de fato, Sim. porque a gente consegue se colocar um pouco mais no papel dessas mulheres, consegue criar estratégias para alguns desafios que elas vivem, né? Vivem, por exemplo, de filho doente, né? Sim. Enfim, de gravidez. A gente viveu, acho que umas 2 gravidez no meio Mas da estamos pandemia, e sempre. frequentemente por ser Sim, mulher, mulher, frequentemente, né? é o natural, ciclo natural, né, natural. espera-se isso. Essa semana mesmo a gente, aí nós ganhamos afilhados, né? São os sobrinhos, eu vejo como meus netos, então filho da casa, a família do Spa cresceu, então a gente tem esse apoio, tem essa cultura de apoiar, né? Vamos mudar o setor, vamos ver o que nós fazemos aqui para encaixar essa profissional, mas a gente tem esse respeito muito grande, né? Em relação, então tudo isso daí é o que vem traçando a nossa trajetória. Uhum. E nessa trajetória teve algum desafio específico por ser mulher e estar à frente de um negócio? Olha, eu acredito assim, no nosso segmento, talvez nessa quebra de paradigma que a gente queria tirar a questão pejorativa, então eu acho que a nossa comunicação contou muito, porque por sermos mulher, e enfim, a visão pejorativa de spa que se tinha era Casa de massagem. casa de massagem, sabe aquela Sim, coisa. sim. Então, para a gente se posicionar de uma forma diferente, a gente precisou adotar uma postura como mulher diferente, uma postura, profissional, às vezes em determinados, momentos, assim, mais séria, sabe, então a gente Uhum. sentiu um desafio, assim, que por sermos mulher, a gente precisava se comunicar de uma forma diferente para quebrar o paradigma, né. Talvez isso, a gente nunca sofreu, como a minha mãe comentou,
preconceitos enfim, diminuição do nosso valor, principalmente por parceiros. A gente não tem, ali no spa, a gente não tem colegas de trabalho homens, né? Muito frequente, mas a gente tem muito parceiros homens. Parceria de hotel, parceria de empresas terceirizadas que a gente Sim. contrata, Grupos. mas nunca tivemos, assim, por eles, nenhum tipo de diferença de trato, nunca nos sentimos, sabe? Porque, de fato, a gente sempre se posicionou, enfim, como mulheres de negócio, na Sim. própria negociação ali, Sim. né? A gente consegue passar essa credibilidade de que no nosso segmento a gente sabe o que está fazendo, e com isso a gente vai ganhando espaço. Então, de fato, assim, Sim. nunca sentimos, nem por comentários, nem por olhares, nem por nada, algum tipo de discriminação ou diferença em relação a isso. Uhum. E como foi, Ana Vitória, na sua mãe tá colocando vocês no negócio, você e sua irmã, tão novas, estarem assumindo essa responsabilidade? Como que vocês encararam isso? Foi desafiador no começo. A gente nunca tinha empreendido ali na linha de frente, mas a gente sempre acompanhou toda a trajetória da minha mãe. O meu pai, ele tem uma veia empreendedora também. Meus avós eram comerciantes, então é uma veia que vem de família. Então, apesar de eu não ter vivido isso antes dessa possibilidade, eu já sabia e, na verdade, já me via fazendo. Eu não me via fazendo o concurso público ou o setor público, não me via nessa área, porque de fato isso para mim já era natural, que se eu me formasse na nutrição, eu iria me dedicar 100% à forma autônoma do consultório, ou eu iria de fato ver alguma outra área para eu empreender. Isso já era algo natural para mim. Então, quando veio essa oportunidade do spa, eu achei que ela, de fato, casava, combinava muito com o que eu já estava construindo de carreira. E, inclusive, cresci muito na nutrição por conta da gestão do empreendedorismo. Sim. Porque eu comecei a ter um olhar do cuidado com o cliente, que é o paciente ali na área da saúde, né? Com um olhar de empreendedora. Então, o meu atendimento ali, eu sabia que eu não podia entregar só um plano alimentar. Eu tinha que entregar o encantamento do cliente, eu tinha que fazer, né, um pós-venda, enfim, tudo isso a gente aprende com o empreendedorismo e que não é passado na faculdade ali, enfim, qualquer tipo de faculdade que a gente faz, que só vivendo na pele o empreendedorismo a gente vai assimilando. Então, eu acho que uma coisa casou com a outra e hoje eu vivo os dois mundos ainda e sou muito feliz neles, e eu acho que eu aprendi muito por conta dessa oportunidade. Senão eu seria uma profissional muito mais limitada se eu tivesse só seguido a nutrição, não tivesse vivido essa experiência. E é como todo negócio, e até bem de família, a gente teve muitos momentos de muito impasses, né? Porque eu sou uma pessoa bastante super, super mãe, protetora, mas eu sou muito forte em relação aos alguns posicionamentos, né? Então a gente viveu muitos momentos, né? Em relação ao que eu queria, o que elas queriam. Aí, à medida que as coisas foram balanceando, foram mais aceitas, né? Foram aceitas em forma da minha experiência, foram aceitas da parte de que eu também tinha que deixar que elas inovassem o negócio, e sucessivamente. A questão foi bem isso. Hoje é muito tranquilo, a gente sabe, nos almoços de família, deixar tudo de lado, falar de casamento, Até a falar gente de outras entender- coisas. Até a gente entender assim, o que era governança, né? O que era Sim, exatamente. esses papéis que a gente deveria assumir dentro da empresa, e quando saísse ali do ambiente, tirar aquele chapéu, tirar aquele papel para assumir um outro papel, que é o papel de mãe e filha, a gente ainda tinha alguns embates. Sim. Mas quando a gente começou a criar essa consciência, a gente fez uma mentoria, inclusive, que nos ajudou muito Maravilhosa. a estruturar isso e para criar realmente um modelo de negócio, de expansão e tudo. Então, a gente viveu isso, e isso nos ajudou muito no relacionamento mãe, filhas e sócias, para não misturar e não ficar aquela coisa Exato. realmente cansativa pelos desafios que se passam. Porque se já existe, né, desafio suficiente num relacionamento pessoal de mãe e filha, imagina agregar esse Mãe, filha, relacionamento à sócia, sociedade. trabalhando ali. Exatamente, eu deixei que ela falasse um pouquinho de desafios, porque assim,
tudo que eu vivi, né, com muita força, enfim, eu via como o meu lado profissional. Quando elas entraram realmente em cena na questão de empreender e que nos tornamos família e sócias, foi um momento bem desafiador, porque e veio pandemia, enfim, a gente tinha que ter muito, muito cuidado para não misturar tudo e virar um balaio de gato, e onde que as coisas podiam dar mal de todas as formas, né? Para mim foi, acredito assim, como vida, foi o momento mais desafiador, né? Então, assim, mas, contudo, nós nunca chegamos a nenhuma ruptura, nada de que abalasse, sabe? Só foi a questão da gente encaixar, aprender a lidar com todas essas situações e falar línguas. Ora empreendedora, ora acolher a opinião da outra, e esses papéis aí, à medida que eles foram se definindo, nossa relação explodiu. Eu falo hoje assim que eu não tenho ciúmes nenhuma, né, do crescimento delas, de forma alguma eu vibro, quando tem crescimentos que está transbordando, eu fico super feliz, né, como cristã, muito grata a Deus, porque eu vejo realmente esse transbordo de tudo o que nós já vivemos, né, tudo que nós passamos. E então, assim, não teria sócios melhores na vida do que filhas, né? E você vê elas fazendo com tanto amor já, como uma opção mesmo. Eu vejo, elas não falam em outras coisas na vida, como projeto de vida, a não ser realmente atrelado a isso daí. E com alegria, porque não, a mulher também ela tem que ter esse cuidado, né? Sim. Porque às vezes ela vai numa trajetória e às vezes é rentável ali e ela fica se cozinhando e não se satisfaz, né? Então isso é perigoso também para um talento, né? Um talento ali. Então, empreender naquilo que ama e fazer afinco, repetir, que é o nosso lema. Repetir até dar certo, né? E você só repete aquilo quando você tem consciência de que você está determinada com que dê certo e fazendo com amor, que vai dar certo. Pensar no autocuidado, nessa jornada do empreendedorismo é essencial, mas, a maioria das mulheres mergulham ali e esquece de ter esse equilíbrio entre vida pessoal Sim, e trabalho. sim. Como que vocês fazem para manter esse equilíbrio? Então, vou falar um pouquinho e você fala da nutrição, né? Essa parte, inclusive, você tocou um ponto muito assim, que eu vejo assim, que a menina do olho, que eu tive muito cuidado sempre, e vejo que é a estética terapêutica, né? Então, a gente começa numa questão que nós não temos um conceito, a fisioterapia é recursos naturais. Então, assim, as próprias pacientes que nos procuram, a gente tem uma cultura da estética, ela começar primeiro a estética com cuidado interno, né, no interior. Então, assim, a gente sai faz com que a coisa seja tão bem amparada, tão bem acolhida, que a gente não tem uma cultura de cintura fina, quadril largo, medidas, tornozelo. Não, a gente não tem isso. A gente tem aquela cultura de você buscar o melhor de você. Tá? Seja com o seu peso, seja com o seu cabelo, seja com a sua cor. Então, você tem que se aceitar para você buscar essa motivação dentro do que você é ou como você está, porque nem sempre estamos de forma, Sim. né? E buscar radiar essa beleza. Então, começa por aí. A estética terapêutica é esse cuidado. Ela é humanizada. Ela não vê a mulher como sempre, o que você tem que fazer para eu explorar, para eu poder ter o meu retorno, né, como profissional. Não, a gente vê uma cultura ótimo, se ela quer fazer um preenchimento, se ela quer fazer um botox, se ela quer fazer uma cirurgia plástica, não tem problema nenhum, mas sempre ela vai estar conosco, muito bem acolhida, para ela ficar feliz. Senão ela vai fazer procedimentos e às vezes até agressivos, levando até a óbitos, como a gente tem muito caso no mercado, por uma insatisfação, tá? Então, assim, começando por aí, né, a forma da gente ver essa estética terapêutica, a gente tem essa cultura do bom alimento, da qualidade de vida, né? Do bem-estar, mente sã, corpo são, saúde,
como que eu estou com a minha saúde para poder trabalhar, para poder me dedicar, eu preciso estar bem, eu não posso ter uma noitada, porque eu preciso ter uma qualidade de prestação de serviço, ou de uma reunião, ou de falar de mentes que estão em crescimento, buscando. Então, tudo isso daí é a estética terapêutica. E aí, claro, nós temos nossa nutricionista, né, que vem, fecha. Eu costumo falar que CNPJ forte, ele tá à frente de um CPF forte. Então, é quase impossível dissociar tanto a gestora, né, do negócio, enfim, como os profissionais que atuam ali, com a empresa. Por quê? Porque são pessoas que fazem a empresa. Sim. Então, para a gente ter uma empresa forte, de fato, a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? E a saúde, ela é muito mais do que o corpo, muito mais do que o físico, ela é a mente, ela é espírito, a gente vai ainda mais profundo, porque, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela já se posicionou que a área espiritual também é uma área essencial do ser humano. Então, hoje a gente Do tem equilíbrio. todos esses âmbitos que o ser humano precisa Uhum. permear, né? Ele precisa passar. E eu, assim, pessoalmente, tenho hábitos, tenho uma rotina de cuidado que, para mim, são essenciais para eu estar forte para o meu CNPJ. Hoje eu tenho uma rotina, normalmente é matinal, eu acordo um pouco mais cedo para ter esse tempo, né, de Sim. qualidade comigo, que é um tempo onde eu tiro para leitura, eu faço a leitura bíblica, depois eu faço a leitura de um tema que vai agregar tanto ali para o profissional, enfim, liderança, Uhum. vendas, faço uma leitura mais voltada para isso, depois vou para o cuidado do meu corpo, vou fazer minha atividade física, faço alimentação, eu tenho esse cuidado também com a alimentação. Normalmente eu tiro um dia do final de semana para já fazer as minhas marmitas do dia, que facilita na Lindamente. praticidade ali do dia a dia. Então, esses são hábitos que eu adotei e que eu vejo assim um transbordar na minha empresa também, porque Uhum. com isso eu me sinto mais satisfeita, mais plena, Você chega para trabalhar com com outra outra astral, né? energia, com outra disposição. Então eu acho assim que deve ser um cuidado que não pode ser negligenciado, sabe? Porque as mulheres, quando elas vão para esse meio do empreendedorismo, nós mulheres somos muito guerreiras, né? A gente tem muita Sim. garra. Então, às vezes a gente vê muito com mães. Mães às vezes esquecem de si mesmas para cuidar do filho, e Uhum. querendo ou não, uma gestora, ela é a mãe do negócio. Então acaba que às vezes ela esquece dela mesma para cuidar do negócio e não tem esse transbordar, que eu acho assim que é extremamente essencial. Ela precisa cuidar dela para depois cuidar da empresa. É o É colocar a isso. máscara, né? Coloca a máscara primeiro em você para depois colocar no outro. O oxigênio. Máscara de oxigênio. Porque a gente precisa primeiro tá bem conosco para então ser melhor ainda para o outro, né? Porque senão o que a gente vai entregar para o outro é 50% daquilo que a gente teria para entregar. Eu falo muito que a mulher, mãe, empreendedora, filha, ela tá sempre ali, não olhando para si, a maioria, e cuidando de todo Sim. mundo. Se acontece qualquer coisa com ela, quem vai cuidar dela? Exatamente. Então, assim, tem que realmente, acho que esse trabalho de vocês é sensacional, voltar esse olhar para dentro da gente. Primeiro eu, Sim. depois eu cuido dos outros. Não que você vai abandonar, mas é porque se Claro. você não estiver bem, Sim. você não vai conseguir fazer mais nada Olha, bem. uma coisa que a gente faz, e realmente a gente faz com muito amor, né? Nós temos no nosso menu de experiências de spa, nós temos um que é o Spa Kids. E a gente tem, assim, uma preocupação educacional para a gente poder implantar essa mudança desse conceito também nas nossas crianças, tá? Por quê? O que acontece? Às vezes a criança cresce e ela se torna ali, vem para a adolescência, no adulto, e ela vai passando as experiências e muitas delas, assim, desastrosas, por perdas, enfim, por vários obstáculos da vida, e ela chega lá no final, depressão.
né? Porque não conseguiu absorver e, enfim, lidar com ou administrar aquelas emoções. O mundo do spa, quando você tem essa cultura de que, opa, peraí, eu estou precisando, ou você vai colocar ele como uma rotina, Uhum. como nós temos pessoas 10 anos, mais de 10 anos, que nos é 2, 3 vezes, Priscila, conosco. E está ali, no orçamento, ela abre mão de todas as outras coisas, está no orçamento dela, né? O spa, a massagem 3 vezes por semana, ou aquela cultura realmente de estar uma vez em casal por mês, ou enfim, ela determina e ela está vivendo isso daí. Então, assim, por quê? Quando você vive essa trajetória de reconhecer que a massagem é muito bom, que essa parada é muito boa, que essa autoestima de você parar o mundo para você ter um momentinho só seu, isso é de uma grandeza muito, muito especial para o ser humano, né? E as nossas crianças, quando elas são educadas a isso daí, é incrível, elas chegam já pedindo chá, né? Elas querem, tia, tem o chá? Que chá tem hoje? Ela gosta da água saborizada, ela já sabe qual que é o canal de prazer para ela no mundo do spa, né? Deita, às vezes é a primeira massagem, você pergunta, e aí, como é que foi, fulaninha, né? Como que foi, Isabela? A melhor massagem da minha vida. Gente, são coisas assim que te mostram assim, uma direção enorme, porque foi a primeira massagem dela e ela já determinou que Não, foi que a já foi primeira. a melhor. Por quê? Porque ela fala que foi a primeira experiência, a primeira assim. Então, isso é muito grande, né? Então, essa cultura de aprender, eu vou deixar isso aqui agora e vou cuidar de mim, ela é muito Cultural, né? especial. Então, isso é interessante, até como não é uma tendência de mercado, realmente é uma cultura que a gente tem que implantar para as nossas crianças, né? De absorver esse mundo aí da terapia espaziana. Terapia da Sinal, massagem. a válvula de escape, né? É, Sim. Que ali é o lugar que ela pode. E ainda mais hoje, essa geração que está aqui hoje e a que está por vir, eles têm acesso a muitas informações e são Exatamente. muito acelerados e são Demais. impacientes. Eu Sim. vejo pelos meus filhos, assim. E o mais novinho, ainda mais que a mais velha. Cara, Já é inerente da quer tudo ali, personalidade. absorve muita informação e sabe Sim. tudo e quer saber, e é Sim. questionador Aí e chega não sabe vestibular, parar e né? esperar. Chega vestibular, chegam concursos, chega alguns momentos especiais da vida, se ele não tem isso daí, e às vezes também não vai para uma terapia, já vai psicólogo, nada, já vai para uma medicação. Então, assim, existe muitos recursos, Sim. né, para serem cuidados, então tudo isso aí reflete. E as crianças precisam ter esses cuidados também. E uma dica que eu vou dar aqui: mulheres podem presentear os maridos também, viu, Uau! com algum Sim. pacote lá no spa. Quando eles estiverem nervosos, você liga lá, marca, fala assim: "Amor, ó, vai pra lá, porque volta São nossos principais volta clientes, relaxada clientes homens, normalmente eles são indicados pelas mulheres. pelas esposas". Eu acho isso maravilhoso, porque a confiança, eles entregam, fala, você entrega, né, o seu presente ali para que a gente cuide. Então, assim, isso é de uma confiança muito linda. E os principais, os que vêm, porque eles têm o aval das esposas, né? Então, eu acho isso muito legal. Então, eles são maravilhosos, são homens assim sensíveis E com se a tornam natureza clientes feminina. fiéis, né. Total. É muito gostoso a gente ver realmente que a gente entra com família. Tem casais, principalmente aos sábados, que eles têm a rotina da massagem junto, o casal tá aqui, você tá ali, né? Ou eu vou, ou ela já sabe, olha, liga, marca com fulana que ele gosta da massagem, né? Da profissional tal. Então, isso tudo assim, é muito, muito, deixa a gente muito feliz, realmente, porque a gente sabe que a gente está apresentando um papel fundamental nas famílias. Uhum. E fisiologicamente, o homem, ele precisa muito, né, desse momento de relaxamento. Ele tem mais musculatura, ele tende a ficar mais Sim, mais tenso. tenso. Então, muitos homens não sabem que precisam, mas precisam muito desse tipo de serviço, que como uma forma de tratamento mesmo, né? E prevenção, enfim, prevenção de picos de estresse, prevenção, Sim. às vezes, até de lesões, né? De travar a coluna ali. Então, Sim. é o tipo de serviço que o homem, ele cada vez mais está despertando, mas que Uhum. precisa
trazer a consciência que é essencial para ele e para a produtividade dele, né? Nós temos pessoas de É. sucesso, executivos, né, de altos escalões, que chegam no hotel, antes mesmo faz o check-in, o horário do check-in, já vai para massagem, né? Então a gente sabe que realmente isso comporta agrega demais na qualidade de bem-estar e Uhum. crescimento profissional também, como um estilo de vida bastante interessante para como mecanismo aí de forças. E conselhos, dicas para aquela mulher que pensa em empreender ou aquela que está no iniciozinho do seu empreendimento? Não tenha medo, né? Se você faz bem feito, se você faz com essa intensidade que foi o início da nossa conversa, se você faz afinco, não para o outro, mas para você mesmo, para que isso prospere de forma correta, que você escuta realmente direcionamentos de que, nossa, você trabalha bem demais. Esses são os feedbacks que tem que se transformar numa energia, numa combustão. Então, não tem receio. Empreender é isso, é você fazer muito bem feito e buscar sempre a excelência, né? Não fechar, não se feche com críticas, pelo contrário, todas as vezes que acontece, e acontece, né? E é natural que aconteça, é isso que faz a gente melhorar. Então, assim, não se prenda com críticas, não crie uma barreira, vença aquele obstáculo, tente contornar aquilo dali e foca. E repete, repete. Não se angustie, pode até se angustiar, mas não desespere e não desista. Repita, 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 até dar certo. Todos os dias eu digo que a gente está repetindo, buscando tirar aquilo que a gente já sabe que provavelmente não vai dar certo e focando na expertise do que a gente entende como carreira. Mas o que fez dar certo e nos trazer até aqui foi repetir. Não desistir, repetir, repetir. Só vai vencer, você não vê um vencedor desistindo. Todos os vencedores ou todos aqueles bem-sucedidos, né, e felizes são pessoas que Sim. repetiram o processo muitas vezes. Pegando um gancho aí do que a Ilê falou, eu gosto de associar, assim, a ideia de você aprender a dirigir, né? No começo é muito desafiador, você acha que não vai conseguir Aham. passar por uma via movimentada. E quando você vê, porque você vai começar a fazer aquilo todos os dias, você tá no automático. Então, aquilo que era um bicho de 7 cabeças para você se torna algo que você tira de letra, que é tranquilo. Então, a repetição, de fato, ela é assim, uma das principais chaves para você se destravar, de entender que você não vai ter esse medo para sempre, que você não vai ter esse momento de iniciante para sempre, você vai se aprimorar no processo, você vai crescer no processo e vai se tornar muito mais leve, né, a carga. E outra coisa que a gente também observa que é essencial assim, no empreendedorismo é a persistência, né? É o repetir e repetir por bastante Bastante tempo mesmo, é não deixar grandes desafios te deixar para baixo. A gente viveu aí a época de pandemia e só sobreviveu não a empresa que tinha mais recurso, a empresa que tinha mais estratégia, tinha mais funcionários, não, foi a empresa que não desistiu. Sim. Então não existe outra explicação. A explicação é não desista, persista, porque vão vir vales, vão vir Sim. montanhas e Sim. você vai precisar passar pelos dois. Sim. E outra coisa que eu gosto de ter em mente também são as referências. A gente precisa de referências, a gente precisa de Sim. referências tanto no sentido mais técnico, né, de buscar aquilo que a gente pode aprender mais para o negócio, quanto no sentido emocional, enfim, é um Uhum. sentido também que vai nos fortalecer e encorajar no processo. Então, quem são as referências que a gente tem de grandes empreendedores que levam isso de forma leve, que levam isso de forma com propósito, de forma decente? Então, ter essas pessoas no seu campo de visão, porque nós sempre somos influenciados, Sim. querendo ou não. Então, quando você escolhe pelo que você é influenciado, você se molda no Sim. processo, você realmente se torna uma pessoa que você quer se tornar, não a pessoa que você tá ali à mercê Induzida. de se Sim. tornar, né?
E a minha grande referência sempre foi a minha mãe na trajetória, eu sempre vi Sim. ela como essa mulher de persistência, essa mulher de resiliência. Tenho outras pessoas, mas tem esse olhar, sabe? Esse olhar de quem é a referência que eu vou seguir, porque se não for a que você escolher, você vai ser influenciado por alguma outra referência. Isso é verdade. E planos futuros do Blanc Spa? O que é que Olha, a gente pode esperar por aí? é uma coisa assim que é muito natural na nossa vida, tem sido, né, muito natural quando a gente pensa assim, não, vamos quietar um pouquinho, tudo, sempre vem um desafio, uma proposta, a gente está esperando virar, estamos com bastante portas, né, e frentes de trabalho, com grupos, inclusive, mas a gente está esperando virar o ano. Vamos esperar virar 25 aí, vamos reorganizar novamente aí para a gente poder decidir. Mas é expansão, com certeza, novas unidades, né? A gente pensa em outras frentes. Se é Sair do franquia, quadrado, vai sair do quadradinho? talvez a Vai gente outra saia. possibilidade. A gente tem muito temor, assim, nesse processo de expansão, porque uma coisa que a gente não quer perder na empresa é justamente esse tratamento humanizado, Exato. né? Esse atendimento mais pessoal, É. personalizado, que é um grande forte da rede. E a gente não quer simplesmente sair abrindo empresa, Exatamente. empresa, E perder a por uma essência, questão, né? né, Essência, de ser exatamente. permanente. É. Então a gente tem muito temor assim de qual vai ser o nosso próximo passo. E a gente sempre tenta se associar, busca se associar com pessoas que vão estar Sim. alinhadas ao nosso propósito, alinhadas a esse entendimento do que é o negócio, para A gente fala que não abrir por o abrir. dinheiro é consequência, né? A gente Sim. não quer realmente esse processo, é uma preocupação, é um cuidado que a gente tem, porque a gente quer ser feliz nessa trajetória, né? Então, claro, agora a primeira meta nossa seria um CNPJ para cada uma e realmente a gente crescer em rede, vão vir sócios, vão vir grupos, enfim, a Uhum. gente está aberto a isso aí, mas que a gente não perca essa base, né? Então, eu sou muito zelosa e elas sabem disso e respeitam isso pelo nosso papel de realmente de legado, né? De fazer com amor, tá? Ou não faça. Ou fazemos com amor e fazemos uma prestação de serviço ali com toda a dedicação, ou não fazemos, né? Então, dentro disso daí, a gente vai buscando o ponto de equilíbrio, né? Quem sabe um spa na praia, Nossa, que delícia! vamos seguir aí esse rumo, ver o que nos traz alegria no coração aí, né? Para a gente poder continuar, não é isso? É isso. Maravilhoso. E gostaria que vocês deixassem uma mensagem final aí para as nossas borboletas que nos assistiram, de encorajamento, de força, de inspiração. Então, sempre que vai chegando no final do ano, a gente fica ainda até mais pensativa, né, reflexiva em relação a tudo isso daí. Mas uma mensagem que eu fico pensando assim, algumas pessoas podem ter passado por essa trajetória da gente, ou está passando, né, e identificar com alguma fala. E a ideia é essa mesmo, é não desistir, não se. eh, que às vezes é uma questão só do momento, não acha que isso não pode mudar, porque a realidade pode mudar, né? Eu sou uma pessoa que já tive altos e baixos assim, eh, grandiosos, né? Grandiosos. Um dia eu estava falando com uma pessoa, de repente a gente estava falando com outra, atendendo, né? Um outro, uma outra personalidade, e a gente sabe que você ter essa diplomacia de subir e descer nesse conceito é o que vai te dar foco e força para você lutar dentro daquilo que você quer. Sempre tem mercado, então não desista, né? Abrir mão de algumas coisas que às vezes não são essenciais para você saber realmente. Sou uma pessoa, Priscila, que eu sei o que é você economizar o combustível, tá? Não sair de casa, economizar o combustível para você poder ter o combustível para você ir trabalhar durante a semana. Então, tudo que você falar em relação assim de obstáculos, seja financeiro, seja como mãe, seja como esposa, né? A gente já passou por isso.
Então, assim, a gente pega tudo e coloca hoje e fala, vencemos, né? Vencemos. Então, o vencer não quer dizer só, tá milionária ou você tá isso. Não, você venceu o que te foi É proposto. você ver sua trajetória, olhar para trás e se orgulhar, né? Então, eu penso, quem está ouvindo, se eu tá com problema de financeiro, vai passar. Foca, veja as estratégias mais lúcidas possíveis e foca e vai, não desista, né? Então, seja um encorajamento dessa forma, porque pode ser uma questão de momento e que você pode, sim, mudar essa trajetória. 10 anos depois você vai olhar e falar assim, cara, eu venci, né? É esse o sentimento que eu quero deixar, tá? De que transborde, busque com intensidade, né? Como cristã, coloque Deus na frente de tudo, né? Coloque realmente o Espírito Santo para te guiar e foca e vai. Não tem como dar errado. Que lindo. Eu diria, tem uma frase que a minha mãe sempre me falava, principalmente no momento do vestibular, que eu, né, estava buscando o que fazer, ela falava assim, que o que eu escolhesse fazer eu seria melhor. Ela declarou isso sobre a minha vida. E eu sempre assimilei isso como o que eu escolher fazer, eu vou me dedicar para ser E a fazer melhor muito naquilo bem que eu feito. escolheria fazer. E existe, inclusive, um versículo que fala sobre isso, que é tudo que fizer, faça de todo o coração, como para Deus e não para os homens. Porque Sim. quando você faz de todo o coração, quando você entrega tudo de si, a recompensa não, ela vem naturalmente, recursos financeiros, ela vem naturalmente, né, no reconhecimento do homem, mas ela vem ainda mais profundamente, que é na satisfação do seu propósito, que é na satisfação daquilo que você é como pessoa. Então, faça de todo o coração. Eu acho que essa é a mensagem final. Que Independente do lindo. que você escolher, faça com profundidade. Lindo. É isso. Valeu. E, Ana Vitória, onde a gente encontra Blanc Spa, vocês nas redes sociais aí? Deixa aí todos o site, Vamos lá. as redes sociais. Ó, o site, ele tá como blancspa.com.br. Aí lá você vai encontrar as 3 unidades. Aí escolhe a que fica melhor para você. E nas redes sociais a gente tem atualmente 4 redes sociais. A primeira é a rede Blanc Spa, onde a gente coloca toda a comunicação da rede no geral, se está acontecendo alguma campanha que está acontecendo em todas as unidades, enfim. Quer uma unidade no seu estado, Isso. na sua cidade? Esse é a rede Blanc Spa. Aí tem a da unidade do Sudoeste, que é o Blanc Spa.Sudoeste. A unidade do São Marco, que é a Blanc Spa.São Marco. E a unidade agora do Kubitschek Plaza, que é Blanc Spa.Kubitschek. São essas. Lá tem esses nossos todos os serviços oferecidos, tudo, todos os né? nossos conteúdos, As as campanhas. informações de campanhas. Agora, inclusive, talvez a hora que lançar o podcast já tenha passado a data, mas a gente lançou a campanha aí de Black Friday, tá vindo com final de ano, com Natal, e a gente Linda, sempre campanha faz linda, campanha. de Natal Tá, maravilhoso, família. Tá muito linda a nossa campanha. Vamos todo mundo lá correr lá para o Instagram para ver todas essas promoções aí, hein? Todas essas campanhas do Blanc Spa. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Foi um bate-papo maravilhoso, em família, assim, sobre negócios. Foi muito bom. Nós que agradecemos, Obrigada. Priscila, agradecemos muito, parabenizamos você pelo espaço, né, que dá realmente para o profissional e para a gente vir falar, porque isso sempre gera uma energia tão gostosa, né? É muito bom, é importante para o seu canal, mas é muito importante para a gente também. Sim. Estar sentada aqui e falar da trajetória é um transbordo de alegria, né, de reflexão de tudo que a gente E pensar o que a gente pode estar tocando, o que a gente pode estar alcançando, exatamente. vidas que O a gente propósito é pode esse. estar modificando aí Com certeza. com esse nosso Os nossos bate-papo. canais, se for o pessoal também, pode vir falar com a gente e vamos juntas, né? Vamos somar isso daí, vamos transbordar e vamos ser felizes na trajetória. Maravilhoso. Muito obrigada, Obrigada, meninas. obrigada. Borboletas, chegamos ao final de mais um episódio do Pod Pri. Espero vocês no próximo. Até logo!